Seja bem-vindo a mais esse vídeo da nossa série de diodos e a gente vai dar sequência à nossa modelagem dos diodos. O que nós vamos ver hoje é o que se chama de modelagem para pequenos sinais. A gente vai ver a teoria e a gente vai equacionar esse modelo. A gente vai ver o gráfico primeiro para ter uma visualização gráfica da coisa, o circuito equivalente, e aí nós vamos então equacionar o problema para que no próximo vídeo a gente consiga colocar em prática num exercício. O que a gente vai ver então é que nós temos um sinal CC e um sinal CA sobreposto ao sinal CC, e o que a gente faz então é separar essa análise, ter uma análise CA e uma análise CC, e a combinação das duas é o nosso resultado final. Vamos para o vídeo. Bom, então nós vamos dar sequência à nossa modelagem dos diodos. E o que a gente vai ver no vídeo de hoje é a modelagem do diodo para pequenos sinais. Então, esse pequeno sinal nada mais é do que um sinal CA aplicado no nosso diodo, sobreposto ao valor CC. Essa situação está sendo representada então aqui nesse gráfico. Aqui a gente tem o nosso gráfico, a nossa curva característica do diodo, que nós já estamos familiarizados, a nossa exponencial. E por volta de 0,7 volts, que é a barreira de potencial, quando eu rebater isso aqui na curva característica, eu vou obter o valor da corrente CC que está circulando pelo diodo. Esse ponto é chamado ponto de operação, ponto Q, ponto quiescente, ponto de operação. Agora o que nós estamos fazendo é aplicar um sinal CA de tensão que está oscilando sobre o valor de 0,7. Aqui tem uma onda triangular, mas poderia ser uma onda retangular ou mesmo uma senoide. O nosso exemplo é uma onda triangular. Então ela está oscilando em torno desse valor de 0,7. Nós vamos traçar uma reta tangente ao ponto Q, com uma inclinação que é igual a 1 sobre RD. Esse RD é o valor da resistência de pequenos sinais. Nós vamos, inclusive, deduzir uma equação para ela. Então, essa reta tem essa inclinação. O cruzamento dessa reta com o eixo horizontal é o nosso VDO. Esse valor é chamado VDO, nós vamos usar ele nas nossas equações. Perceba que o eixo horizontal ele está ampliado. Então, eu tenho 0,7 aqui no meio, o VDO não está tão longe assim do 0,7, é um valor próximo do 0,7. Então nós temos, voltando, nós temos o nosso sinal alternado, oscilando em torno do valor CC de 0,7, rebatendo na reta tangente eu vou encontrar qual é a corrente instantânea, a corrente CA que circula ou que oscila em relação a esse valor ID. Bom, aqui a gente tem um circuito que está representando aquela situação do gráfico. Agora, antes de falar do circuito, é muito importante a gente não se confundir com os índices. Então, toda vez que eu tiver uma letra maiúscula, eu estou falando de CC, e toda vez que eu tiver uma letra minúscula, eu estou falando de CA. Quando eu tiver um índice maiúsculo, eu estou falando do dispositivo, e quando tiver um índice minúsculo, eu estou falando desses sinais aqui. Então, aquela situação toda se passa como se eu tivesse uma fonte CC associada com uma fonte CA, que vai me dar uma corrente, que é a combinação de uma corrente CA com uma corrente CC, que vai circular pelo diodo e vai me dar uma tensão no diodo, que é função do tempo. Então veja, na ausência, quando eu não tenho esse sinal aqui, a tensão que eu tenho no diodo é a tensão CC. E a corrente é aquela corrente ID lá. Aquela corrente ID ela é dada pela equação do diodo que nós também já vimos. Izão Dzinho é igual a IS e Vzão Tzão N vezes a tensão térmica. Quando eu aplico aquela tensão alternada lá, eu vou ter a combinação das duas.
Então, a tensão instantânea no diodo é a tensão CC, que eu tenho lá, mais a tensão alternada. Então, esse novo valor de tensão vai entrar aqui nessa equação. Eu vou ter essa equação aqui de baixo. Então, a corrente instantânea é igual a IS e Vzinho Dzinho, que é essa combinação, dividido por NVT. Bom, agora no lugar desse Vzinho Dzinho, nós vamos colocar essa soma. Então, é isso que eu tenho aqui. IS e Vzão mais Vzinho Dzinho, dividido por NVT. Nós temos uma exponencial com uma soma, então a gente desmembra num produto e a gente percebe que esse grupo, isso aqui, é exatamente o que eu tenho aqui. Então, eu tenho isso aqui igual a ID. Portanto, IDzinho de T é igual a ID e Vzinho Dzinho de T dividido por NVT. Se esse quociente que eu tenho aqui na exponencial é suficientemente pequeno, muito menor do que 1, a gente pode expandir isso aqui em série e obter uma nova equação. A gente tem lá o nosso canal de matemática, onde nós abordamos todo esse tipo de assunto. Séries de Fourier, transformadas de Laplace, integrais, derivadas e assim por diante. Aqui nós estamos pegando o resultado pronto. Então, admitindo que isso aqui é verdade, eu consigo expandir isso aqui numa série truncada e obter essa nova equação. Então, isso é válido para pequenos sinais. O que quer dizer pequeno sinal? É essa condição. Então, se isso aqui é muito menor do que 1, quer dizer que esse sinal aqui é muito pequeno. Então, isso é o que quer dizer pequeno sinal. Se isso é verdade, eu consigo expandir em série e obter essa nova equação. Então, faz a distributiva e a gente chega, então, nisso aqui. Então, perceba que essa componente aqui, ela é proporcional ao sinal Vzinho Dzinho de T. E esse quociente, ele tem uma dimensão de condutância. Então, isso aqui é uma condutância. Esse valor aqui, ID dividido por NVT, é uma condutância. Se eu inverter, eu tenho o valor de uma resistência. Então, essa daqui é uma resistência do diodo para pequenos sinais. Não vale para aquilo que não é um pequeno sinal. Então, um pequeno sinal é até sinais menores do que 10 mV, eles estão atendendo a essa condição aqui. Se eu tenho algo diferente disso, isso aqui não é válido. Então, isso aqui só vale para essa condição de pequenos sinais. A resistência é igual a N vezes tensão térmica dividido pela corrente CC. Perceba que, então, esse valor varia com a corrente. Ele não é um valor constante, certo? Então, para dar sequência no nosso modelamento, a gente vai aproximar aquela exponencial pela reta tangente. E a reta tangente, a gente conhece a inclinação dela, é 1 sobre RD. Então, é possível encontrar a equação daquela reta tangente. A corrente que circula pelo diodo é igual a 1 sobre RD, que é a inclinação, tensão no diodo, menos VDO, que é aquele valor quando a gente cruza o eixo horizontal. Isolando, então, a tensão, a gente tem isso aqui, VDO mais Izinho Dzão, multiplicado pela resistência do diodo. Essa equação pode ser representada por esse circuito. Então, se eu aplicar a lei de Kirchhoff aqui, eu obtenho exatamente essa equação. Então, essa tensão que está aplicada é igual a VDO. Isso aqui é ideal, esse diodo é ideal, então isso aqui é um curto, né? Isso aqui é um curto. Então, essa tensão que eu tenho aqui é igual a VDO mais essa tensão que é a resistência multiplicada pela corrente. Então, isso que nós temos aqui é a queda de tensão lá no nosso diodo. Então, voltando a essa equação, VDO mais, no lugar dessa corrente, essa corrente é a soma
da corrente CC mais a corrente CA, multiplicado por RD. Faz a distributiva, a gente rearranja essa equação até chegar nisso aqui. A tensão no diodo é a tensão CC mais Izinho, Dzinho vezes RD. Então, essa corrente aqui, isso aqui é o incremento que nós temos de tensão em relação à tensão contínua. A gente tem uma tensão contínua lá para o diodo. Esse aqui é o incremento devido ao sinal CA. Bom, agora vamos ver o circuito com o nosso diodo em pequenos sinais. Então a gente tem as duas fontes, uma fonte CC e uma fonte CA, e o nosso diodo em série com um resistor. Eu vou ter uma corrente circulando por aqui, que é a soma de uma corrente CC com a corrente CA, e essa tensão é a soma da tensão CC com a tensão CA, como nós já sabemos. Nós vamos agora substituir esse diodo pelo nosso modelo que a gente acabou de ver. Um diodo ideal, que é um curto, associado em série com uma fonte mais a resistência, que vai nos dar a queda de tensão. Agora vamos equacionar isso aí. Então, o que eu tenho na fonte é igual ao que está sendo consumido no circuito. Então, as fontes é uma fonte CC mais uma fonte CA. Isso é igual a corrente vezes a resistência, mais, isso aqui é um curto, mais a queda de tensão VDO, mais a resistência multiplicado pela corrente que está passando pelo circuito. Então, fazendo um monte de álgebra e fazendo toda essa álgebra que está aqui, a gente vai chegar em VDD mais VS igual a Izão Dzão vezes R mais Vzão Dzão mais Izinho Dzinho multiplica R Zão mais Rzinho Dzinho. Bom, perceba que nesse termo eu só tenho valores CC. A corrente é CC e a tensão também é CC. Então, esse termo aqui corresponde, eu posso fazer o que é CC é igual a CC, o que é CA é igual a CA. Então, VDD é igual a isso aqui. E VS é igual a isso aqui, porque eu tenho o valor CA. Então, essa é a parcela CC da coisa e essa é a parcela CA. A gente pode representar isso aí num circuito desse jeito. Então, a gente pode desmembrar, fazendo uma sobreposição de efeitos, onde eu tenho o valor CC, que eu acabei de mencionar, e ele é representado por um circuito equivalente, desse jeito aqui. Uma fonte de tensão contínua, o nosso diodo ideal, a queda de tensão. Isso aqui é igual a VD. Esse Vzão D é igual a essa queda de tensão, certo? É igual a essa queda aqui, já que isso aqui é um curto. Então, não vamos nos perder aí. Então, isso aqui é igual a associação desses dois aí. Então, isso aqui é chamado, então, de análise CC. E isso aqui é a análise CA. Na análise CA, corresponde a esse outro termo, é uma fonte de tensão alternada em série com o resistor, com o nosso resistor, e o resistor de corpo do diodo. Se eu aplicar um divisor de tensão, eu consigo saber a tensão aqui na resistência do diodo. Aplicando o resistor de tensão, eu chego então a essa equação. Então veja, o que a gente fez aqui foi uma sobreposição de efeitos. Nós separamos aqui o efeito CC do efeito CA, e o nosso circuito real, na verdade, ele é a combinação desses dois. E dessa maneira aqui a gente tem a situação equacionada. Certo? Bom, espero que tenha ficado claro e a gente volta no próximo vídeo com um exercício para que a gente aplique isso que a gente acabou de mostrar. Eu vejo você no próximo vídeo então.